Queridos irmãos, queridas irmãs, muito bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, povo de Deus, receba a paz do Senhor Jesus, da sua irmã Isabel Ferreira. Os relógios estão marcando agora 7 horas da manhã, que segunda-feira linda, que dia maravilhoso, que dia tremendo que Deus preparou para as nossas vidas. E você não pode ficar de fora dessa bênção que Deus tem para nós, essa bênção que Deus preparou. Como assim, irmã Isabel? Através da oração. Nós somos inundados pelos rios de Deus, somos transformados pela glória de Deus. E eu quero te convidar nessa manhã a sentir juntamente comigo a presença do nosso Deus celestial. Feche os olhos, vamos falar com o nosso Pai. Senhor meu Deus, maravilhoso e eterno Pai, grande Deus e soberano, ó magnífico, tremendo, exaltado, glorificado, engrandecido, meu Deus, em sua presença, cuja face nós voltamos. Diante de ti, ó Pai, nós pedimos ao Senhor o perdão dos nossos pecados, o perdão das nossas falhas, o perdão das nossas iniquidades, o perdão, ó Deus, das nossas transgressões, o perdão, ó Deus, das nossas fraquezas, das nossas iniquidades, das nossas transgressões. O perdão, meu Pai, de tudo aquilo que falamos, pensamos e praticamos. Meu Deus, perdoa as nossas fraquezas. Meu Deus, perdoa os nossos atos, perdoa as nossas obras. Perdoa, Senhor, meu Deus, tudo que falamos, pensamos e praticamos. Que o Senhor possa nos perdoar neste momento, ó Pai. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nossas vidas. Meu Deus, nós somos tão fraquinhos, nós somos tão limitados, mas todavia, meu Pai, Tu és o Deus de maravilha, Tu és o Deus de sinais, Tu és o Deus de prodígios, Tu és Deus de coisas grandes, Tu és Deus de coisas sobrenaturais. Meu Deus, neste momento nós Te pedimos, ó Pai, Senhor, contempla as nossas vidas, contempla, Senhor, esta manhã. Meu Deus, o Senhor tem celeiros tão cheios que o Senhor pode derramar sobre mim, sobre este irmão, sobre esta irmã, Senhor, as mais copiosas bênçãos do Senhor, as mais ricas bênçãos do Senhor, pois a Tua palavra diz, ó Pai, e abrirei sobre vós as janelas dos céus, e derramarei sobre vós uma bênção tal, que dela advenha maior abastança. Meu Deus, eu clamo a Ti neste momento, pois a bênção que esta mulher necessita, a bênção que este homem precisa, meu Pai, não está nos curandeiros, nos feiticeiros, nos macumbeiros, Senhor, não está, Senhor, no homem. A bênção que nós precisamos está no Senhor que fez os céus e que fez a terra. Senhor, nesta manhã, abre, Senhor, as portas que estão inacessíveis, abre as portas que estão trancadas. Abre as portas, meu Deus, que estão fechadas, portas que foram fechadas por causa da inveja, portas que foram fechadas por causa de maldições, portas que foram fechadas por espíritos malignos, ó Deus. Nós clamamos ao Senhor agora, para que o Senhor possa abrir portas aonde não há porta. Tu tem a porta que essa mulher busca há tantos anos, Tu tem a porta que este homem busca há tantos anos, ó Pai. O Senhor tem a porta que essa pessoa precisa, o Senhor tem a porta que essa pessoa necessita. Senhor, abre as portas neste momento, não deixa, meu Pai, esta mulher desempregada, não deixa esses filhos desempregados. O desemprego traz o desespero traz as más escolhas. Quantas pessoas, ó Pai, que se envolveram no tráfico de droga, no crime organizado, quantas pessoas que acabam cometendo atrocidade e hoje estão até presas, ó Pai, porque um dia a crise bateu em sua porta, meu Deus, e essas pessoas acabaram, Senhor, cometendo, Senhor, todo tipo, Senhor, de má escolha, e hoje, Senhor, acarretam sobre si o peso de um julgamento, o peso, meu Deus, de terem os seus nomes com restrições na
Senhor, nas autoridades, na justiça. E nós te pedimos agora, ó meu Pai, nós te pedimos neste momento, visita, Senhor, os desempregados, os jovens, as moças, os homens, as mulheres, este Senhor, esta senhora que precisa tanto de um emprego, meu Pai, precisa tanto, Senhor, nem para enriquecer não é, mas para ter dignidade, para comprar, para vender, para, Senhor, ter honra ao sair, honra ao entrar. Essa pessoa, meu Pai, depende, Senhor, de uma cesta básica. Essa pessoa depende de um sustento. Essa pessoa depende, meu Pai, que alguém venha lhe ajudar de alguma maneira. E muitas vezes é tão vergonhoso, porque quem muitas vezes ajuda lança na face. Senhor, às vezes essa pessoa depende de alguém que toda vez que lhe entrega algo, lhe entrega também uma afronta, lhe deixa também uma palavra dura, uma palavra que lhe entristece. Mas eu creio, Senhor, que os dias da vergonha estão contados, os dias do desespero também já estão somados, e o Senhor trará dias de alegria, meu Pai, que as portas serão abertas. Essa pessoa não vai ficar com o nome sujo no SPC, no Serasa. Essa pessoa não vai dever agiotas. Essa pessoa não vai ter o seu nome restrito em lojas. Essa pessoa vai ter para dar, para emprestar, mas não terá necessidade de tomar emprestado, pois os seus celeiros transbordarão. Meu Deus, assim como aquela viúva, Senhor, que ela disse a Eliseu: meu marido que morreu era teu servo, e agora os credores vêm levar os meus filhos para serem escravos. Meu Deus, quantas pessoas, ó Pai, que estão neste momento, Senhor, em dificuldade, quantas pessoas que estão neste momento, Senhor, em afronta, e os credores querem levar a sua paz. Este credor é Satanás, quer tirar o sono dessa pessoa, quer tirar a alegria dessa pessoa, quer tirar a motivação. Quantos cometem até o suicídio, meu Pai, quando se vê em portas fechadas. Mas um dia o Senhor, meu Deus, mostrou lá em Apocalipse, no capítulo 5, quando João olha lá no livro do Apocalipse, no capítulo 5, ele vê uma grande porta, e esta porta se abria no céu, e ele dizia: João, sobe para cá e eu te mostrarei. Senhor, há muitas pessoas neste momento que estão orando, meu Pai, mas a porta que elas precisam não vai vir da terra, a porta que eles necessitam vai vir do céu, a porta que ela necessita vai vir do trono de Deus. Eu quero clamar a Ti neste momento, eu quero clamar a Ti neste momento, ó Pai, para que o Senhor estenda as Tuas mãos benditas, para que o Senhor estenda as Tuas mãos poderosas, para que o Senhor estenda a Tua mão de poder e de glória, a Tua mão de poder e de graça, meu Pai, para trabalhar em favor dos Teus servos e a favor das Tuas servas. Venha neste momento abrir as portas, repreenda, Senhor, toda a vergonha que essa mulher tem passado por depender ainda de um filho, por depender ainda de uma filha, por depender de um genro, por depender de um irmão, de uma cunhada, de um cunhado. Senhor, visite esta pessoa hoje e abra, Senhor, as portas da prosperidade. Abra as portas, meu Pai, repreendendo o devorador, o migrador, repreendendo o espírito da miséria, repreendendo o espírito da destruição, repreendendo o espírito da maldição. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus, oh Deus de maravilha, Deus tremendo, Deus de surpresa, que nesta manhã, Senhor, o Senhor confirme a surpresa divina, Senhor, na vida desta mulher logo agora no café da manhã. Meu Deus, que essa pessoa tenha o telefonema que ela espera, que essa pessoa tenha, meu Pai, a notícia que ela tanto estava buscando, que ainda nesta semana o telefone toque, o advogado ligue, o e-mail chegue, que ainda essa semana, Senhor, que vai entrar, Senhor, esta pessoa consiga emprego, o filho seja, meu Pai, agora, Senhor, meu Pai, chamado para trabalhar nesta empresa.
o filho seja, Senhor, honrado, a filha seja honrada. Meu Deus, destrua agora os espíritos de devorador, de destruidor, de migrador, os demônios de maldição, os espíritos, ó Deus, de miséria. O sangue de Jesus Cristo tem poder, o sangue de Jesus Cristo tem poder sobre esta pessoa. Dá o livramento, meu Pai, aqueles que vão estar nas rodovias, aqueles que vão estar nas BRs, aqueles que vão estar, Senhor, em vários locais, que o Senhor dá o livramento, este carro do acidente, este motorista, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Cobra a família dessa irmã com teu sangue, cobra a família dessa irmã com teu poder, cobra a família dessa irmã com tua graça, cobra a família dessa irmã com a tua misericórdia, cobra a família desta pessoa com a bondade do Senhor. Oh meu Deus, oh meu Pai, nós rogamos a Ti neste momento e nós Te pedimos, ó Pai, o grande livramento, a provisão do Deus vivo, a provisão do Deus poderoso, a provisão do Deus maravilhoso. Visita esta pessoa que ora nesta manhã no leito de hospital e veio parar aí, Senhor, ainda na madrugada, a noite de ontem, essa pessoa que está internada, Senhor, sobre observações médicas. Oh meu Deus e meu Pai, Tu és o livramento para toda essa família, Tu és o livramento, meu Deus, para toda essa casa. Abençoa, meu Pai, esse filho, dá saúde, meu Pai, dá força esse filho, meu Deus, dá livramento, Senhor, esta pessoa, que o Senhor possa livrar este filho, Senhor, da rebeldia, da desobediência, Senhor, da vaidade, livra das más companhias, cobre com teu sangue, meu Deus, a vida deste filho. Que o Senhor possa livrar, meu Pai, essa filha, que o inimigo tem procurado artimanha para tentar lhe envergonhar. O inimigo tem procurado, Senhor, brechas para tentar destruir esta moça, para tentar destruir este rapaz. Meu Deus, visita os enfermos para curá-los. Visita os enfermos, meu Pai. Tira eles deste vale. Tira eles, meu Pai, deste deserto, Senhor, que eles estão atravessando. Mas o Senhor diz na Tua palavra: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois Tu, ó Senhor, está comigo. Senhor, o Senhor está com essa mulher, o Senhor está com este homem, o Senhor está com este ouvinte, o Senhor está com este jovem, o Senhor está com esta pessoa. Visita, Senhor, os inscritos deste canal, os irmãos que têm dedicado as suas vidas em oração, têm dedicado as suas vidas em consagração, têm dedicado a sua vida na obediência, são sinceros, são prudentes, são honestos, são, Senhor, pessoas tão abençoadas. Pai, continua sendo com cada ouvinte, guarda os seus caminhos, seus propósitos, suas veredas, os cubra com teu precioso sangue. Que o Senhor venha estender as tuas mãos, ó Pai, para guardá-los. Que o Senhor venha estender as tuas mãos, ó Deus, para os protegê-los. Senhor, visita neste momento os membros deste canal, visita neste momento este irmão que é a primeira vez que está orando conosco. Senhor, seja com eles, abençoa, meu Pai, a vida desta pessoa, que o Senhor possa livrar, Senhor, que o Senhor possa cobertar com o teu sangue. Guarda os inscritos, toma os pedidos de oração, toma, meu Pai, a nossa vida, vai na nossa frente, queima todo laço, queima toda cilada, queima todo embaraço, queima toda tragédia, queima labasubicanda, labaxandarábia, queima, meu Pai, toda força maligna, dá o livramento de morte, dá o livramento de acidente, dá o livramento de tragédias, dá o livramento do mal. Cobre com teu sangue os viajantes, ó Pai, que viajam de ônibus neste dia, que viajam de avião, de trem, que viajam, Senhor, de barco, que viaja, Senhor, quem sabe, Senhor, andando de bicicleta, onde quer que seja. Cobre a todos com teu sangue, livra, meu Pai, para a nossa casa e toda a nossa família, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus, graças a Deus.
eu gostaria de meditar na palavra de Deus com todos vocês. Você que pode, por favor, vamos ler a palavra em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo de número 3, no verso de número 3. E estando Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e ele disse: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar-te. Foi-se e se deitou. E então o Senhor tornou outra vez a chamar Samuel. Samuel se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não tinha sido-lhe manifesta a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel pela terceira vez. Ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem Samuel. Meu Deus, que palavra linda, que palavra tremenda. Irmãos, hoje, nesta manhã, o Senhor falou muito ao meu coração e eu gostaria que compartilhar com você, partilhar do que o Espírito Santo de Deus vem falando aos nossos corações. Deus deseja ter um diálogo conosco. Deus deseja ter um diálogo com a irmã Isabel, um diálogo com você, um diálogo com o seu filho, com o seu esposo. Porém, ouvir a voz de Deus, atender o chamado de Deus, colocar-se nessa sintonia com Deus, exige atenção. Por que atenção? Porque nós vivemos em uma época em que tudo está tentando tirar a nossa atenção. Vivemos em uma época de distração. Nós não podemos nos distrair espiritualmente. Eu sei que tem hora que é o momento de você descansar, é um momento de você ficar mais tranquilo, relaxar, porque talvez é tanta pressão no trabalho, é tanta pressão no dia a dia, que você deseja muitas das vezes ficar, como diz, offline. Mas no mundo espiritual, nós nunca podemos ficar offline. Nós nunca podemos perder esta sintonia com os céus. Porque o Senhor mesmo disse em Isaías 1, no verso 19: e se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Porém, o ouvir a voz de Deus é que te dá essa condição de você viver o melhor de Deus. O ouvir a voz de Deus te condiciona a ter uma vida de prosperidade, uma vida de multiplicação, uma vida de vitória. Isso depende de ouvir a voz do Senhor. Em Jeremias 7, no verso 23, diz: ouve a minha voz, assim serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Ninguém pode dizer que serve a Deus se ele não ouve a voz de Deus. Ninguém pode dizer que ele anda com Deus se a sua vontade, o seu querer, as suas escolhas não estiver alinhadas às escolhas de Deus. Porque está escrito ainda em Jeremias 7, 23, segui adiante por todo o caminho, e eu vos indicarei para serdes feliz. Jeremias 7, 23. Se nós ouvirmos a voz de Deus, Ele será o nosso Deus, e nós seremos o seu povo. Se nós seguirmos a Ele, Ele vai adiante de nós, nos indicando o caminho para sermos felizes. O que nós vemos aqui? Uma nação que agora estava sendo liderada por um sacerdote velho, e eu não digo velho por razões à idade, mas de um relacionamento velho com Deus, que não buscou renovo com Deus, que não buscou uma experiência nova com Deus. E a Bíblia diz que perdeu ali aquela emoção, perdeu, como que eu posso dizer, o prazer de fazer as coisas do Senhor. De tal maneira que Eli já agradava os seus filhos, que eram Ofni e Finéias, mas desprezavam a voz do Senhor. Qualquer pessoa, irmãos, que ele ama o seu filho mais do que a Deus, o seu marido mais do que a Deus, o seu emprego mais do que a Deus, ele vai vir acarretar para ele vários problemas.
O primeiro problema, ele vai perder a visão espiritual. A Bíblia diz que o sacerdote Eli já estava quase cego, não enxergava, não conseguia ver. E não era apenas uma miopia, não era uma catarata, mas era uma cegueira espiritual. Até o ponto que ele não conseguia mais perceber entre o certo e o errado, entre a vontade de Deus e a vontade humana. Entre aquilo que poderia trazer alegria e aquilo que poderia trazer tristeza. A Bíblia diz que ele já estava gordo, mas eu não quero mencionar aqui uma estética exterior, mas soberbo, orgulhoso. Eu sou sacerdote, eu sou aquele homem que representa o povo, mas não adiantava Eli representar o povo, mas não representar a Deus. O que nós mais temos nos dias de hoje são pessoas liderando sem ser representantes de Deus. São pessoas cantando sem ser representantes de Deus. São pessoas que pregam sem representar Deus, porque representam a sua voz, representam a sua capacidade teológica, representa até mesmo a sua própria imagem humana. E não foi para isso que o Senhor nos escolheu. A Bíblia diz lá em João capítulo 15, verso 16, não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi para que vades e des fruto, e o vosso fruto permaneça. O sacerdote havia perdido a visão, estava soberbo, e agora Deus procurava alguém para conversar. Deus procurava alguém para falar. E sabe aonde o Senhor encontrou esta pessoa? Dentro do templo, um rapazinho que não conhecia ainda a voz de Deus, que não tinha uma experiência com Deus, mas o seu coração era puro. Era tão puro que quando Deus chamou ele, a Bíblia diz que Samuel ouviu a voz de Deus e correu a Eli. Quando ele chegou a Eli, ele disse, por que tu me chamas? E Eli disse, não, eu não te chamei, pode deitar. A segunda vez a voz de Deus veio e disse, Samuel. Samuel se levantou e foi ir até Eli. A terceira vez, quando Samuel ouve a voz de Deus e vai, o próprio Eli compreende que Deus estava chamando a Samuel. Deus estava falando com ele. Irmãos, existem momentos que Deus está falando conosco, mas nós não compreendemos que é Ele. Existe um momento que Deus está chamando a nossa atenção, pedindo um pouco de tempo a sós conosco. Deus, Ele quer sintonizar a vontade dEle, a sua vontade. Irmã Isabel, como é que eu posso ouvir a voz de Deus? Irmã Isabel, como é que eu posso entender que Deus está falando comigo? Através da sua palavra, através dos seus mandamentos, através dos seus ensinamentos. Você precisa deixar ser guiada pela voz do Senhor e não pela voz do mal. Eu quero dizer para você que o inimigo constantemente luta contra nós. A Bíblia diz que nós estamos em uma constante batalha. E o próprio apóstolo Paulo vivenciou esta batalha porque ele disse, o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero eu estou sempre cometendo. E quando o inimigo pensou que ia ter Paulo como uma presa, o Senhor disse, mesmo que você tenha uma luta na sua carne, mesmo que você tenha um espinho na tua carne, a minha graça te basta e o meu poder aperfeiçoa na sua fraqueza. Naquele momento, o Senhor estava dizendo ali, que Deus, mesmo que o homem seja falho, mesmo que o homem seja limitado, Deus quer conduzir o homem, Deus quer guiar o homem, e Deus não quer que o homem seja guiado pelas forças do pecado, pela força do erro, pela ilusão que muitas das vezes conduz os passos de muitas pessoas. Quantas das vezes estamos cegos, quantas das vezes, irmãos, estamos iludidos e surdos, porque não escutamos a voz do Senhor. Mas olhando hoje para esta palavra, olhando hoje, eu entendo que Deus está procurando Samuéis. Sabe por que Deus não está falando com ninguém da sua família? Porque Deus quer falar com você.
Sabe por que que Deus não está se apresentando a ninguém da sua família? Porque Deus quer se apresentar a você. É você que se desperta para fazer oração. É você que se desperta para fazer um jejum. É você que se desperta para fazer uma campanha. Quantas pessoas dentro de casa ele percebe a guerra espiritual que a sua família está vivendo? E é engraçado que existem coisas que são ocultas aos nossos familiares. Que a mãe está numa batalha, mas o filho não percebe. A esposa está em uma batalha, o marido não percebe. Os filhos estão vivendo bem, mas enquanto seus pais estão em apuros. E por que é que Deus coloca os pais em apuro, a esposa em apuro? Às vezes coloca um de nós em apuros. Porque ninguém na nossa casa consegue compreender. E então Deus vem e chama você. Deus vem e fala com você. Ele te mostra uns sonhos com obras de macumba. Ele te mostra um sonho que o seu casamento está sendo destruído. Ele te mostra um sonho que alguém está lhe tramando mal. Mas por que Deus está revelando essas coisas a você? Para que você possa ouvir a voz de Deus. Que Ele quer te revelar coisas grandes, coisas profundas que você ainda não sabe. Eu sempre, quando alguém passa por um grande vale, quem já conversou comigo, eu sempre pergunto: você teve algum sonho antes disso? E a pessoa geralmente fala: sim, irmã, eu andei sonhando com isso antes de acontecer aquilo. Realmente, eu tive um sonho meio estranho e poucos dias depois aconteceu isso, porque isso é bíblico. A Bíblia diz que Deus não fará coisa alguma antes de revelar os teus servos. Deus não vai pegar você de surpresa, minha irmã. Deus não vai pegar você de surpresa. Até os discípulos, quando atravessaram o mar da Galileia, e a Bíblia diz que o barco começou a ser agitado pelo vento e arremessado pelas ondas. Aparentemente eles foram pegos de surpresa. Mas antes de Jesus dizer: passemos para outra margem, Jesus estava no Sermão da Montanha pregando sobre fé. O Senhor estava no Sermão da Montanha falando a respeito da confiança do homem que tem fé, ainda que seja do tamanho de um grão de mostarda. Ele dirá a este monte: passa-te para lá, e assim sucederá. E de repente, após aquele ensino maravilhoso de uma aula teórica, Deus conduz os discípulos a uma aula prática. Vamos lá para o Mar da Galileia, um local que todos os dias você está. É um local cotidiano, é um local que vocês conhecem. Quem sabe, quem foi em Israel sabe que a Galileia, o Mar da Galileia não é um mar. É apenas uma lagoa, mas devido à escassez tão grande é chamado de mar. Um local em que eles ficavam todos os dias se tornou um dos lugares mais obscuros para eles. Se tornou um dos lugares mais perigosos. Porque é isso que Deus faz. Muitas vezes Deus nos sacode no lugar de conforto. Aquele emprego que você domina até com o olho fechado começa a ficar difícil. Aquele casamento que você sempre leva tranquilo, começa a passar por bombardeios. É Deus mostrando para você. Eu tenho aula teórica, eu te ensino, eu te mostro, mas na prática eu quero ver aonde é que está a sua fé. E é isso que eu quero dizer para você. Deus não fará coisa alguma antes de nos preparar. Mas quantas pessoas que Deus está falando com ele, mas ele insiste em não ouvir a voz de Deus. Quantas pessoas que Deus está falando através das situações que estão te rodeando. Irmã, perceba que nem sempre Deus vai bradar no seu ouvido e vai dizer: Maria, é isso, isso, isso e isso. Pedro, é isso, isso e isso. Isabel, é isso, isso. Nós temos que analisar o que está acontecendo ao nosso redor. Observar cada sinais, cada detalhe. Porque Deus está falando: ore mais, jejue mais, se consagre mais. Cale mais a sua boca, não fale muito. Cuidado para você não se irar. Cuidado para você não brigar. Deus está falando conosco, meus irmãos. E a Bíblia diz que Deus começou a se apresentar a Samuel. Deus, neste momento, ele chama. E pela terceira vez, Samuel entende.
Porque a Bíblia diz no verso 7, porém Samuel ainda não conhecia o Senhor. Como assim? Samuel estava dentro do templo ministrando perante Eli, mas ainda não conhecia o Senhor. Samuel estava perto da Arca da Aliança, mas ainda não conhecia o Senhor. Samuel tinha uma mãe cheia de Deus, que era a irmã Ana, mas ainda não conhecia o Senhor. Eu quero dizer para você que tem muita gente pregando, mas não conhece o Senhor. Tem muita gente profetizando, mas não conhece o Senhor. Tem muita gente expulsando demônios, mas não conhece o Senhor. E esse conhecer, eu não estou dizendo apenas de palavras. Eu não estou dizendo apenas Jesus ou os nomes de Jesus, como Jeová Shammah, Jeová Shalom, Jeová Nissim, Jeová Sabaoth. Não estou dizendo conhecer nome, mas experiência com Deus. Muita gente fazendo campanha, mas ainda não conhece a Deus. Muita gente profetizando, mas não conhece a Deus. Que nesta manhã você passe a conhecer a Deus. Porque Paulo disse, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Ele disse, eu sou o bom pastor que dou a vida pelas minhas ovelhas. Eu conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a minha voz. Pare de viver uma vida superficial. Que hoje você ora, mas amanhã você está xingando palavrão. Que hoje você está numa fé, mas amanhã você está chutando balde. Não viva uma vida superficial, que você vai para a igreja, mas que a sua casa é um inferno. Comece a partir de hoje, Deus, eu quero ter uma experiência contigo. E a Bíblia diz que quando Samuel ouviu a voz do Senhor, Samuel disse, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. A Bíblia diz que o Senhor veio e falou com Samuel. Mas antes de o Senhor falar com Samuel, o Senhor veio a primeira vez e chamou ele. Se o Senhor tivesse chamado ele, não tivesse escutado, chamado a terceira vez, não tivesse escutado, chamado a quinta vez, o Senhor não ia chamar ele mais. Mas houve um despertamento. Fala, Senhor. Diz porque o teu servo ouve. Fala porque o teu servo está atento às suas palavras. Fala porque eu necessito de ouvir a sua voz. E todas as vezes, irmãos, que Deus falar conosco, todas as vezes que Deus se revelar a nós e nós dermos atenção à voz de Deus, você pode ter certeza que Deus sempre vai falar com você. Olha o que diz a Bíblia, no capítulo 3, no verso 21, diz, e continuou o Senhor aparecendo a Siló e se apresentando a Samuel. Por quê? Porque ele ouviu a voz de Deus. Às vezes Deus não quer ver você neste namoro, jovem. Ai, irmã, mas ele é bonitinho, ele é cheirosinho. Ai, irmã Isabel, cabelinho de gel, mas esse rapaz não é para ser o seu esposo, pronto e acabou. Mas você está tentando subestimar o poder de Deus. Amanhã ou depois você vai chorar, porque você não quer ouvir a voz de Deus. O Senhor está dizendo, não faça essa compra, eu não quero que você compre isso parcelado. Não, irmã, mas eu vou pagar 30 anos, é parcelado pela Caixa, não sei o quê. Você sabe que você vai se enrolar, mas você não quer ouvir a voz de Deus. Às vezes Deus não quer que você compre este carro financiado, porque às vezes vai comprometer o seu subsídio, vai comprometer a sua renda mensal, mas você não quer ouvir a voz de Deus. Alguém está dizendo, não, você tem que ter um carro, você tem que andar bem, você tem que vestir bem, você tem que comer bem. Mas onde está a voz de Deus nisso? Eu poderia citar 1001 coisas aqui, mas às vezes Deus está falando conosco para evitar um problema maior. E Samuel disse, Senhor, fala. Não significa que ele está dizendo, fala e eu vou ver o que eu vou fazer com a palavra do Senhor. Mas ele disse, fala porque teu servo atende. Saiba ouvir a voz de Deus, porque Deus falará com você. Quantas pessoas você conheceu, mas o Senhor preparou essa pessoa para você casar? Quantos empregos você trabalhou, mas foi esse que Deus preparou? Quantas coisas aconteceu na minha vida, mas a vida que Deus queria para mim é uma.
E é por isso que eu quero te dizer, se você for um sacerdote Eli, você não vai ouvir a voz de Deus. Se você for um Ofni e Finéias, você não vai ouvir a voz de Deus. Mas se você for um Samuel, a Bíblia diz que Deus honrou a Samuel porque ele crescia em graça e em sabedoria diante de Deus e diante dos homens. Sabe o que é isso? Ouvir a voz de Deus faz você ir para frente. Ouvir a voz de Deus faz você crescer. Ouvir a voz de Deus faz você, minha irmã, ser honrado. Que Deus nesta manhã te faça ser um Samuel. Ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus e fique firme na presença do Senhor. Hoje sou muito feliz trabalhando como missionária, como uma obreira da casa do Senhor. Me casei, meu esposo também é um missionário. Nós estamos contentes e felizes, porque o melhor de Deus é pelas nossas vidas. Não é aonde Deus quer. Perdão, não é aonde eu quero, mas é aonde Deus quer. Não é aonde eu acho, mas é aonde Deus sabe. Não é a porta que eu quero abrir, mas a porta que já está aberta. Que Deus abençoe vocês. Que Deus te dê paciência, sabedoria e estrutura para ouvir a voz de Deus. Às vezes Deus nos leva por caminhos estreitos. Às vezes Deus nos leva por caminhos de dificuldade. Mas é como diz Ezequiel no capítulo 37. E o Senhor me pôs no meio de um vale de ossos secos. E ele disse, a mão do Senhor me levou, e a mão do Senhor me fez ver, e a mão do Senhor estava sobre mim. O importante não é se você vai estar no oásis, ou se você vai estar no paraíso. O importante não é se você vai estar no vale, ou se você vai estar no deserto. O importante é você saber que em tudo a mão de Deus e a voz de Deus está sobre você. Que Deus abençoe vocês, um forte abraço. Mas daqui a pouquinho, às 12 horas eu estarei com vocês, às 18 horas eu estarei com vocês, tá bom? Forte abraço, Deus abençoe vocês, fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque eu estarei orando pela sua vida também. Compartilha esta reflexão, diga para alguém que é melhor ouvir a voz de Deus do que sacrificar. Um forte abraço, um beijo, fique na paz do Senhor Jesus.